Cantar nas montanhas austríacas parece maravilhoso, né? Pena que o dia a dia na Áustria, durante o final da década de 30, não incluía só belos solfejos e vestidos bonitos. No centro do Anschluss, a família Von Trapp deverá encontrar sua coragem ou dar adeus às suas Edelweisses. O tema de hoje é a análise do filme A Noviça Rebelde. Dirigido por Robert Wise em 1965, tornou-se um clássico do cinema mundial ao misturar música, drama e romance. Ele foi baseado no espetáculo da Broadway de 1959, inspirado na autobiografia de Maria von Trapp. A produção conquistou 5 Oscars, incluindo o de melhor filme e melhor diretor. O resumo da história: protagonizado por Julie Andrews e Christopher Plummer, que interpretam respectivamente a Maria e o Capitão Von Trapp, o filme narra as aventuras de uma jovem austríaca que estuda para se tornar freira em Salzburg no ano de 1938 e acaba sendo enviada para a casa de campo de um oficial da marinha viúvo e aposentado para ser governanta dos seus 7 filhos. Depois de trazer música e amor para a vida dessas crianças, ela se casa com o capitão e, juntamente com as crianças, descobre uma maneira de sobreviver à perda da sua terra natal. O contexto do filme, inserido na história, é justamente o Anschluss, que em alemão significa conexão ou união, que é a anexação da Áustria pelo regime nazista de Adolf Hitler entre 11 e 13 de março. Hitler nutria a ideia de um grande império alemão, no qual todos os povos de língua germânica, língua alemã, estariam unidos sob uma única bandeira, no caso, a bandeira do Terceiro Reich. Ele acreditava que a Áustria, ao ser predominantemente alemã, deveria fazer parte desse império, segundo a teoria pan-germanista. Bom, tem outro motivo também. Hitler tinha um profundo sentimento de amor pela Áustria, justamente porque era a terra que ele nasceu, sua terra natal. Ao contrário do que muitos pensam, né? Ele não era alemão. O governo austríaco estava dividido entre facções internas que estavam em conflito, que no caso incluíam os próprios nazistas austríacos e os nacionalistas, que, claro, estavam contrários a essa união com a Alemanha. Além disso, a economia do país estava em declínio e, no caso, o país precisava de apoio internacional, urgentemente. Apesar disso, a Áustria possuía recursos naturais valiosos como o ferro, um terreno bom para a produção de energia elétrica, magnésio. Apresentava uma indústria em crescimento e reservas de ouro, que no caso seriam de muito valor para a Alemanha, justamente nesse período em que ela estava se rearmando, quebrando os acordos que foram feitos no Tratado de Versalhes, né, em 1919. Bom, a propaganda nazista promoveu a ideia de que uma união com a Alemanha traria benefícios econômicos e sociais ao país. E muitos austríacos viam isso como a realização de um sonho nacionalista. Essa ação violava diretamente o Tratado de Versalhes, de 1919, e o Tratado de Saint-Germain, que proibia a união entre a Alemanha e a Áustria depois da Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, nós temos a personagem Maria, interpretada pela Julie Andrews, como protagonista. Nessa primeira cena, ela está ao topo da montanha. É uma das cenas mais famosas do filme. Ela canta o seu solo The Sound of Music, que simboliza liberdade e plenitude, em busca do seu lugar no mundo. Ela era um tipo diferente de noviça, porque ela era muito espontânea, muito alegre, muito vivaz. O que despertava a preocupação das outras freiras, que, no caso, viam Maria como um problema, porque não sabiam como lidar com o seu espírito livre. E graças a isso, Maria, ela é contestada se ela realmente tinha vocação para a vida religiosa. E nesse contexto, a madre dá a oportunidade dela voltar ao mundo até que estivesse pronta para assumir o seu lugar como freira no convento junto com as outras irmãs. Então, ela é enviada à casa do Capitão Von Trapp para cuidar dos seus 7 filhos. Bom,
O capitão era um oficial da Marinha Austro-Húngara, né, que serviu como comandante durante a Primeira Guerra. Só que após a morte de sua esposa, ele começou a tratar os filhos com uma rigidez militar. De acordo com ele, Maria era a 12ª governanta que eles já tiveram desde a morte da senhora von Trapp. Ele organiza os filhos para conhecê-la como se fossem soldados, chamando-os com um apito em vez de pelo nome. Esta cena aqui. Lisa! Friedrich! Luisa! Kurt! Brigitte! Martha! Miss Gretel. Essa cena ela demonstra como a educação doméstica dessas crianças segue um ritmo marcial com horários rígidos. Eles deveriam se apresentar com uma postura impecável e, claro, ter total obediência pelo pai. Durante o filme, nós temos várias canções chaves que retratam várias cenas e como que a influência da Maria ela muda a vida dessas crianças. Temos I Have Confidence, que é ela chegando na casa, refletindo seus medos sobre estar no mundo de novo. A música Do Re Mi, onde ela ensina as crianças a cantar. My Favorite Things, onde ela mostra às crianças a alegria nas pequenas coisas e como encontrar conforto nessas pequenas coisas nos momentos de aflição. Aí temos a música Edelweiss, cantada pelo próprio Capitão von Trapp, onde ele vai demonstrar resistência e amor à sua pátria, a Áustria, né? So Long Farewell, onde ele vai demonstrar uma despedida simbólica do seu país, no caso, as crianças, né? E em Climb Every Mountain, que é uma música que a Reverenda Madre canta para Maria, que incentiva Maria a seguir sua verdadeira vocação e ter coragem para ouvir o chamado de Deus. Além dos Von Trapp, nós temos como uma figura importante este personagem, Rolf Gruber, que demonstra uma certa preocupação pelo Capitão Von Trapp ser muito austríaco. Ele era o interesse amoroso da primogênita dos Von Trapp, a Lisla, e ele revela, sem querer, a chegada do Coronel Schneider e da vigilância nazista em Salzburg. Aqui nós já vemos como que funcionava esse processo de manipulação política da juventude austríaca durante esse período. No caso, não precisava que os nazistas tivessem informação sobre todos aqueles contrários à sua forma de governo. Bastava que eles ganhassem a lealdade de algum vizinho, daqueles que suspeitassem de atividades ilícitas ou de alguém próximo. E imediatamente eles já estavam a bater a sua porta. Ao longo do filme, nós percebemos a influência positiva de Maria na vida dessas crianças, né? Numa cena, o capitão está voltando de Viena e se depara com seus filhos desarrumados, sujos, e ordena que eles se arrumem imediatamente, pois ele iria apresentar a eles a baronesa Schroeder, com quem ele pretendia se casar. Nesse momento, ele e Maria têm uma discussão acalorada sobre a educação das crianças, e ela argumenta que ele deveria demonstrar amor pelos filhos e parar de tratá-los como soldados. Nesse momento, os dois escutam um canto vindo da sala, pois Maria havia ensinado uma música para as crianças apresentarem à baronesa. O capitão, emocionado com a cena, ele também começa a cantar e abraça os filhos no final da canção. Esse momento já mostra uma mudança no relacionamento dele com as crianças, que é a transformação de disciplina militar para um afeto genuíno entre pai e filhos. Nesse contexto, junto a tudo isso, eventualmente o capitão e Maria descobrem estarem apaixonados um pelo outro e eles se casam, né? Justamente pouco tempo depois do casamento, ocorre de fato a anexação da Áustria pela Alemanha. E o novo prefeito da cidade, por coincidência ou uma ironia cruel do destino, era um desafeto do capitão, o senhor Zeller, Herr Zeller, que, ao saber do casamento e da saída do capitão para a lua de mel, vai confrontar o melhor amigo dele, Max Tuttweiler, sobre o posicionamento político da família, visto que a casa deles era a única que não exibia a bandeira do Terceiro Reich.
o que demonstra assim como que estava afetando diretamente a vida das pessoas. Apesar da atmosfera hostil que estava no país, o Zeller garante que nada havia mudado na Áustria e pretendia provar isso para o mundo usando o festival de música. Só que o capitão recebe um telegrama que o intima a aceitar um cargo na base naval alemã em Bremenhaven. Nesse momento eles percebem que precisavam fugir da Áustria naquela mesma noite. Então o que vai acontecer é que eles vão se organizar para isso, só que acabam sendo traídos pelo próprio mordomo, que vai avisar o Zeller e vai promover um cerco em torno da propriedade Von Trapp, onde ele vai flagrar a família tentando fugir na calada da noite. Só que para desviar a atenção, o patriarca diz que estava levando a sua família justamente para o festival, onde os Von Trapp iriam se apresentar. Com isso, ele tem a ajuda do seu melhor amigo, que apresenta a lista do programa, onde constava realmente a inscrição dos Von Trapp no concerto, no festival. Entretanto, apesar do Zeller não estar relutante em relação a isso, ele ordena que a família seja escoltada por oficiais nazistas até o festival e que, ao terminarem de cantar, o capitão seria enviado para Bremenhaven o quanto antes. Só que ele não contava com a astúcia dessa família. Durante o festival, o Max ele anuncia publicamente a tal encomenda que o capitão estava sendo forçado a deixar a sua família. A plateia parece ficar muito descontente e uma fuga criativa por parte dos Von Trapp. Eles usam a música... Eles finalizam a sua apresentação com a sua famosa música So Long Farewell. E aproveitam o momento da cerimônia de premiação para fugir do auditório, né? E se refugiar no convento onde Maria vivia. Só que, ao perceber essa fuga, Zeller manda os seus homens patrulharem a cidade e rastrearem os Von Trapp. Bom, esse foi um resumo bem enxuto sobre o filme. Para aqueles que tiverem curiosidade, podem assistir ao filme que está disponível na plataforma streaming do Disney+. Tudo isso baseado na verdadeira história. Uns pontos de convergência entre a realidade e a ficção. Que, no caso, a família Von Trapp era de fato composta pelo capitão e seus 7 filhos. Só que ao se casar com a Maria em 1927, ele teve mais 3 filhos, ou seja, eram 10 crianças Von Trapp. Entretanto, o casamento ocorreu alguns anos antes da anexação da Áustria. E também, claro, a família já se apresentava. Durante esse período, eles já cantavam. Só que eles só começaram a fazer sucesso, de fato, em 1936, quando venceram um concurso de canto em Salzburg. Ou seja, ainda um tempinho antes da anexação da Áustria pela Alemanha. Essa vitória os levou a realizar uma turnê pela Europa, que contemplou os países da Bélgica, França, Países Baixos, Itália, Alemanha, a Inglaterra. Eles de fato tiveram que fugir para os Estados Unidos, né? Justamente após a anexação do regime nazista, justamente porque não queriam colaborar com o regime e queriam proteger seus próprios princípios, né? Primeiro, eles fugiram para os Países Baixos e residiram na cidade de Warmond, e depois seguiram para os Estados Unidos, onde se apresentaram como Trapp Family Singers, a família de cantores Von Trapp, e se estabeleceram em Vermont, onde compraram uma fazenda de 660 acres e fundaram o Trapp Family Lodge, um resort alpino que ainda existe até hoje. Bom, produzir este filme foi uma forma de manter o legado e a memória dessa família vivos. Além de que já havia outras representações deles, né? No filme alemão de 56 e, claro, através das memórias da própria Maria Von Trapp, The History of the Trapp Family Singers. O grupo musical, infelizmente, se dissolveu em 1957, claro, e eles fundaram o Trapp Family Austrian Relief, onde mandaram ajuda humanitária para a Áustria no pós-guerra. Os filhos
seguiram caminhos diferentes. Alguns se dedicaram à música, outros à educação e alguns se estabeleceram mesmo nos Estados Unidos, mantendo viva a tradição familiar.